Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem um propósito de inspirar pessoas através de histórias. História de pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Como eu sempre digo, aqueles que já amassaram barro. E para hoje para a gente abrilhantar aqui esse episódio, estamos com três pessoas, três profissionais de alto gabarito, onde vamos falar muito sobre comunicação, sobre as novas tecnologias, sobre como pode se usar tanto na política como nas empresas. Então, será um bate-papo muito interessante, que eu tenho certeza que ao final teremos muitos aprendizados. E para iniciar aqui, vamos começar com Lívia Carol. É Lívia, é isso mesmo? Carol Lívia Araújo, não é isso? Lívia Carol Araújo. Esta tem nome e sobrenome, tá, gente? E aqui a gente fala sempre, inicialmente, sobre o cavalheiro por trás da armadura. No caso, a cavalheira por trás da armadura. Antes de CNPJ, você tem um CPF. Então, quem é você? Bom, Lívia Carol Araújo, né? Eu tenho esse nome porque a minha editora, eu sou jornalista, né, de formação. Formei aqui na Universidade Federal da Paraíba. E quando eu fui para a redação, eu tinha um nome muito grande. E eu só gostava de assinar Lívia Carol. E a minha primeira editora, ela olhou para mim e disse: você não é filha de chocadeira, você que tem certeza, tem pai e mãe. Então, eu vou escolher. Então, ela escolheu Araújo e desde então eu levei para minha vida. Então, eu desconfio que vem um do pai e da mãe, é isso? Isso. Pronto. E aí eu levo para minha vida profissional, né? Então, hoje eu sou empreendedora, né? Eu estou à frente da LIDE Comunicação Estratégica, que é uma consultoria especializada em monitoramento de presença de mídia e conteúdo, certo? Trabalho com toda a parte de reputação, construção de imagem e principalmente monitoramento de como as pessoas estão percebendo a mensagem que as marcas e os gestores estão levando para os seus canais de comunicação. Tem muita coisa para se falar sobre esse tema, porque eu digo que tem muito macaquinho pulando de um galho para outro, dizendo que sabe, mas que na verdade, quando você vai ver, não sabe. Nesse mercado, acha que fazer qualquer coisa bonitinho é comunicação, é posicionamento. Vamos falar muito sobre isso daqui a pouco. E Sérgio Almeida, fiquei sabendo que para os íntimos é quem? Serginho. E aí, rapaz? Serginho, seja bem-vindo. Já sou íntimo também já, tá, cara? Serginho, cadê esse sorriso fácil aí, sorriso largo, né, Leonardo? Sempre foi. Não, seja bem-vindo, tá certo? Quem é o cavalheiro aí por trás da armadura? Bom, os que não me conhecem, eu sou Sérgio, né? Sérgio Almeida, administrador, advogado, professor universitário, trabalho com consultoria de marketing estratégico, decisão tomada após um curso que fiz pela Falcone, né? E passagem em serviço público, depois de uma passagem de 10 anos no serviço público, aí tomei a iniciativa de ir para a iniciativa privada. Seja bem-vindo, amigo, aqui. Muito obrigado aí pelo convite, por ter aceito o convite. E Felipe Fernandes, da agência TSN. Felipe, quem é você aí na fila do pão? Vou mudar agora, tá? Pois é, Josué. Obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Fernandes. Eu sou publicitário de formação, especialista em comunicação e marketing e mídias digitais. Hoje eu estou à frente com alguns sócios da agência TSN, de uma produtora de audiovisual chamada Ristreto Filmes, e mais algumas outras empresas aí do segmento de comunicação. E a gente vem trabalhando, construindo parcerias, tanto na parte privada, quanto agora também, nos últimos anos, na parte de comunicação eleitoral. O que vocês têm, os três aí que quiser pode responder, pode complementar, sabe? O que vocês têm visto aí da comunicação do passado, e do passado que eu me refiro é um passado bem próximo, pode também até fazer uma construção aí de onde a comunicação tem desde que tudo era mato, né? Mas assim, essa evolução até aqui e como está hoje, o que esperar? E o que esperar daqui para frente, tá? Eu tava, antes de você aqui, passou aqui Rui Dantas, semana passada, no episódio anterior. Sim. 2 episódios antes, acho que é isso. E ele tava me falando, né, que quando ele montou a agência, ele fazia uma peça publicitária, colocava na TV, colocava um outdoor, colocava um busdoor e tava feita a comunicação. Hoje você precisa de manhã uma coisa, de tarde já é outra, então tá muito dinâmico. Mas como é que é essa construção do passado, presente e futuro? O Rui, Josué, Olívia e Felipe, eu digo que foi meu professor, foi quem me incentivou, né? Foi quem abriu as portas para mim. Nasci em comunicação em 2012. É o responsável até pelo depois eu tomar a decisão, né, de fazer o MBA em comunicação e marketing, né? E apenas para a gente
colocar o bate-papo aqui, eu identifico que essa parte das mídias sociais que a gente fala hoje, da comunicação em si, a gente pode identificar 3 fases, Lívia. A gente vai ter uma primeira, Felipe, a parte um primeiro grande marco, que foi a invenção da prensa, né? Que aí você para ver... que você para ver. Era extremamente caro, não é verdade? Assim, era extremamente caro você fazer aquela comunicação, né? Guerras, casamentos, você tinha um mensageiro, né? Que era extremamente custoso de você fazer isso. É uma primeira fase. A leitura não era uma coisa acessível para Depois vai ter uma outra fase. E aí o desdobramento. A própria revolução, a própria reforma protestante, você pode fazer uma análise para ver, assim, ajudou muito Lutero, né? Enquanto mecanismo de difundir as ideias, né? E depois a gente vai ter uma segunda fase, que é justamente a mídia tradicional. Quem diz a mídia tradicional, que aí Lívia domina bem, Felipe, enquanto publicitário, Josué, essa questão daquela coisa da emissão, né? A recepção, né? Como é decodificado e como isso vai ser trabalhado. Inclusive, as democracias, todos, né? As democracias se favoreceram muito desse modelo, porque você tinha um fluxo e, vamos dizer, um controle da informação. E a internet, que é o terceiro momento, onde ali você, que era apenas um sujeito passivo, o receptor, você agora passa a ser emissor. Você é um criador de conteúdo, né? E isso vai mexer com todas as estruturas, né? Assim, Lívia? Exatamente. Eu costumo dizer que a internet, ela mudou toda a configuração do que a gente tinha de um mapa de comunicação. Então, se a gente pensava a comunicação de uma empresa ou de um gestor, de uma forma de como ele iria se apresentar, e naquele momento todas as pessoas iriam entender da mesma maneira, isso não existe mais. Porque hoje nós temos algo chamado celular, que está com todas as pessoas, que é para o bem e para o mal. Teve uma palestra que eu ministrei em Campina Grande, num evento de direito eleitoral, que a primeira foto da palestra era todo mundo segurando o celular na mão. E eu disse, gente, vocês estão preparados para a eleição esse ano? É o seguinte, olhem para isso aqui. Isso aqui está para o bem e está para o mal. Está para você se aproximar das pessoas e está para você virar a vidraça. Porque com uma simples edição, com poucas imagens, com uso da inteligência artificial, você pode ser colocado numa situação totalmente complicada, né? Que vai desencadear uma crise. Então, acho que quando o Sérgio bem colocou, quando as pessoas elas saem de meros receptores para produtores, para as pessoas que estão contribuindo com a comunicação, muda toda a estrutura. E nós que estamos fazendo gestão, a gente precisa entender que tem que ser assim. O modelo que passou, mas ele deu certo tanto tempo. Deu. Mas hoje, ele está sendo reciclado e é todo dia. A gente não pode esperar 6 meses. Lembra que estava falando ali da evolução do chat GPT, né, Felipe? E aí, com essa agilidade. Então, acho que isso também acontece muito com a comunicação hoje. Isso. E eu queria complementar também, trazendo um aspecto um pouco mais filosófico para a nossa conversa, de que isso está fazendo com que a gente consiga visitar conceitos que antes estavam escritos na pedra, né? Como o próprio conceito de verdade. Dessa discussão da era da pós-verdade, etc. Porque antes a verdade ela era a verdade dos meios de comunicação de massa. E ela era indiscutível em larga escala. Hoje em dia já se questiona quem de fato tem a verdade. Então, a cobertura jornalística é que detém a verdade ou é aquele influenciador, como o Lívia colocou, que está lá com o celular fazendo uma live mostrando o que estão dizendo no jornal não é o que está acontecendo. E aí se começa uma guerra através desses contextos por o que é a verdade. E quando a gente entra nesse âmbito, as coisas se tornam muito complexas, né? Quando você fala do ChatGPT, como é que vocês estão vendo a utilização geral nas empresas e também nessa área específica da comunicação? Eu lembro no passado bem próximo, tá? Que eu sou do Uber para cá, tá certo? Não é muito antigo. Quando a gente ia para as palestras, os palestrantes diziam o seguinte, a discussão era o debate, os painéis. Deixa ou não o funcionário usar o celular? E tinha que ter uma gaveta, se deixar aí, alguns diziam, na minha empresa não usa. Você tem que entrar e deixar o celular na portaria. Isso aconteceu já, viu, gente? E não faz muitos anos, não. Agora é o GPT. Alguém na minha empresa não usa. Eu tenho um amigo meu que eu gosto muito, assim, é um parceirão, um cara que converso muito com ele, aprendo muito com ele. E ele disse, na minha empresa, José, não se usa ChatGPT. Eu disse, meu sentimento. Porque eu uso para tudo, cara. Eu uso para tudo. Só contar essa história aqui, já, o
contar para vocês entenderem. Eu chamei o pastor, amigo meu, pastor... da EPAS, não deu? Deu um branco em mim agora? Rafael. Pastor Rafael veio aqui já 3 vezes já, para assistir o show de pastor Cláudio, né? Mas rapaz, na minha igreja, você passa, vai de 2 em 2 meses, aí que eu pago para assistir, aí eu, não, brincadeira à parte, mas eu vou. Aí, quando eu voltei, fui contar para ele, foi muito legal. O pastor Cláudio explicou que ali era um show, não julgasse ele por pastor nem por palestrante, ali é um show que estava pagando. Eu passei para ele a mensagem e ele repetiu, rapaz, se fosse pagar para assistir, brincando comigo, né? Espera aí, vem cá. Aí ele falou assim, eu passo 3, 4 horas preparando um culto, rapaz. De graça para você. Aí eu disse, vem cá, 3, 4 horas pregar sobre o que domingo? Ele disse, sobre Jesus como sumo sacerdócio. Aí eu coloquei lá. Haja como um pastor e me ajuda a montar o curso de domingo em torno de 1 hora, onde vou falar sobre Jesus como sumo sacerdócio. E o milagre aconteceu. Jesus assim, usa o versículo tal para tal, depois justifica aqui assim, tal. E eu coloquei, ele foi fazendo assim, ó. E foi aparecendo, no final ele dizia a mensagem. Que o Espírito Santo ilumine, que você faça uma pregação na bênção de Deus. Ele ainda é evangélico ainda. Então assim, como é que vocês veem o uso e para o bem e para o mal? Tá certo? Qual é a percepção de vocês hoje? O que o ChatGPT representa hoje para vocês no dia a dia e o que esperar dele? Bom, para mim é uma ferramenta, né? Como o Lívia falou, como o celular, como é o veículo e tal, e como toda ferramenta requer uma habilidade, e como toda habilidade de uso, de utilização, Josué. E como toda ferramenta inovadora, é normal e compreensível que num primeiro momento cause uma certa confusão, até a forma, né, de como usar, né? Então, nesse sentido aí, por exemplo, no meu trabalho específico de estratégia, de planejamento eleitoral das coisas, é algo que alguns colegas às vezes têm receio, mas que eu não vejo a inteligência artificial, o GPT de maneira específica, conseguir substituir, que é o lance do sentimento, entendeu? Essa coisa da dor da pele da gente ter ali. Então, por conta disso, enquanto isso existir, eu penso que a gente consegue justamente entender que é uma conectividade, não se trata de exclusão. Não é assim, Lívia? É isso mesmo. O que você falou, Sérgio, acho que casa muito com o pensamento que eu tenho em relação ao ChatGPT, né? De ele ser encarado como ferramenta, não como algo que vá substituir. A gente está vivendo um momento que o voto é cada vez mais emocional. Nós saímos daquela época em que a gente tinha um voto racional. Porque fez, porque é um bom gestor, porque tem proposta firme. A gente venceu isso. O nosso voto está cada vez mais emocional. Então, onde é que a gente vai buscar essa emoção? Nas pessoas. E acredito que as coisas precisam ser muito bem medidas, porque o nome da ferramenta ChatGPT, ela vem de algo chamado inteligência artificial. Então, se estamos lidando com pessoas, convencendo as pessoas a votarem um determinado candidato ou a aceitar alguma determinada mensagem, a gente precisa muito estar próximo dela. Não estou dizendo que sou contra, pelo contrário, na minha empresa eu uso. Como eu falei, né, a gente trabalha com monitoramento. Então, quando a gente precisa de recursos para fazer uma decupagem rápida, a gente recorre ao ChatGPT. Para fazer estratificação, minutagem de vídeos ou de áudios, a gente trabalha com eles, porque é uma ferramenta de trabalho, mas é uma ferramenta que ela tem que estar casada com a estratégia e com a liderança humana que está naquele envolvimento. Então, é algo que precisa realmente ser utilizado com estratégia, como o Sérgio falou, e sabendo que é uma união de forças. Mas auxilia a gestão. Auxilia. Né? E é um fator importante pensar que usada de maneira positiva, e aí quando eu digo positiva é com ética, com cuidado, com inteligência, ela também, além de acelerar o trabalho, ela se constitui até um parceiro de trabalho. Então, por exemplo, puxando um pouco para a área de criação. A criação que sempre foi uma área que se discutiu muito, né? Será que um dia os robôs na época, hoje a gente fala inteligência artificial, antigamente se falava em robôs, né? Os robôs vão ser criativos, porque a criatividade é uma coisa tão inerente à essência do ser humano, né?
Eu acho que não é bem por aí, mas a partir do momento que do mesmo jeito que eu posso me reunir aqui com Lívia, com Sérgio, com Josué, para fazer um brainstorm, e a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, a gente construir algo que sozinho eu não conseguiria, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Né? Ninguém detém todo o conhecimento. O conhecimento como um todo está disperso pela sociedade. Então, quando você junta várias pessoas, você não consegue criar uma coisa nova. Então, a partir do momento que você pode olhar também para o ChatGPT como esse parceiro de construção e não de alguém que vai te dar aquilo pronto, absolutamente para ser entregue daquela forma, ele se torna uma ferramenta muito poderosa. Então, a partir do momento que você... vou dar um exemplo bem rasteiro aqui, só para fins de tornar um pouco mais pragmático. Eu quero criar um nome para uma marca. E aí você brifa e manda umas sugestões. As sugestões não vão ser os nomes que você vai usar, mas ele começa... Eita, e se for por aqui? Tá, e qual a derivação disso aqui? E aí você começa, na realidade, usar... Por isso o nome chat, né? Pressupõe uma conversa. Então, a partir desse momento, ele pode constituir um parceiro ali, mas não necessariamente para você pegar uma coisa pronta. E um outro adendo que eu sempre faço é que ela não é absolutamente impassível de erros. Ela pode, sim, gerar erros e o mais perigoso, ela pode gerar erros difíceis de identificar. Então, o que eu sempre recomendo é que você utilize a plataforma com coisas que você já detém algum grau de conhecimento. Porque, senão, de maneira muito convincente, ela vai te entregar um resultado, você vai acreditar nesse resultado. Eu já vi, por exemplo, pessoas subirem relatórios e pedir para fazer análise do relatório. E virem informações que são inconsistentes com os dados que estavam lá. Só que se você não entende como fazer análise, você não vai entender que a análise foi feita de maneira errada. E isso aí pode dar um problema muito grande. Como dizia o meme, quem não tem a manha não entra, né? Então, assim, o que eu gosto de usar? Para assuntos que eu já sei, e aí eu faço a minha percepção, escrevo, boto para ele corrigir, depois o que ele diz, se tiver coerência, eu aceito. Por exemplo, eu fui montar um curso sobre crenças, modelo mental, inteligência emocional, resiliência e hábitos. Eu tenho expertise nessas áreas, eu levaria 1 mês, 2 meses para montar esse curso. Mas eu vou lá e jogo, com base no autor assim, me diz, e vou montar um curso, deu o tópico principal, ele me dá. Só que eu conheço aquilo ali. Agora, quando você vai usar sem ter conhecimento do que você está pedindo, aí vem essas incôgnitas, você vai ter como verdade que não é. Então, vamos falar aqui agora mais especificamente sobre a gestão das campanhas políticas que vocês têm aí pela frente, tá certo? Aqui a gente fala de gestão de empresa, gestão de carreira, gestão de redes sociais, e na política é uma empresa também, né? É um negócio, é um produto, né? Como é que funciona? Como é que vocês pegam um candidato ali do zero? Vamos dizer que eu fosse ser candidato, tá? Não são minhas pretensões. Como é que vocês fazem? Mas se for, né? Como é que funciona, né? Se for, tem já com alguém. Tá bem assessorado aqui. Então, assim, como é que funciona para quem... Até para facilitar quem vai contratar uma agência. Porque o que eu percebo hoje em dia, sabe? Vem para o mundo corporativo. Você conversa com um empresário e diz, não, mas isso aqui meu sobrinho faz. Eu tenho um sobrinho meu que faz isso aqui. Aí o sobrinho vai lá, faz um negócio bem bonito assim, coloca um bocado de estrelinha, sabe? E ele diz, tá até mais bonito do que o teu. Só que aqui não tem comunicação. Aqui é uma peça. Ele não sabe o que é construir um brand, ele não sabe o que é você ter uma sequência lógica da comunicação. Ele acha que é só uma peça. Eu acho que os candidatos passam muito por isso, né? Meu amigo faz, né? Entendeu? Meu irmão faz. Ou não, assim. Então, como é que funciona essa gestão da perspectiva de você que vai fazer e de você que vai contratar? É assim, José. O resumo, né? Tudo se resume a choradeira. Pessoas e processos e pessoas, né? Assim, é a mesma lógica. Gestão vai ser uma coisa só que você vai aplicar nisso. Seja dentro de casa, seja numa campanha política. No caso de uma candidatura, você perguntou e colocou aí uma coisa bem específica, assim, eu diria assim, a primeira parada, às vezes, é até o próprio autoconhecimento. Propósito, né? A gente pega muitas vezes pessoas que nem entendem o porquê de serem candidatos. Então, você ter que identificar primeiro, né? Ser um processo até de crescimento e identificação daquela pessoa, daquela marca. Eu vejo os candidatos, assim, os clientes, como uma marca política, uma marca que você vai trabalhar ali. Então, antes de mais nada, você identificar o propósito daquilo até para ele mesmo, né? Porque a gente não consegue inovar, desenvolver, se não tiver amor, paixão por trás dessa história, né?
Aí depois, por trás, a gente vai seguir aquela mesma loja do o planejamento de custos, de ações, das mídias, tudo isso. Os mesmos processos que vão ter dentro de uma lógica empresarial da coisa, mesmo empreendedora, entendeu? A gente vê uma campanha, por exemplo, como uma empresa. Isso. Você pode identificar isso como uma empresa, que ela tem dia para começar e tem uma hora para terminar ou não. Porque muitas vezes você pensa que vai ficar até o dia 6 de outubro ali da eleição. Mas a grande mentalidade, Josué, Olívia e Felipe, é você trabalhar com a mentalidade infinita, né? A perpetuação do jogo, né? A marca da política ela não se acaba quando acabam as eleições municipais ali. Não, é uma visão até pequena, de você ter uma visão finita. Então, né? Não é? E na Paraíba, então é que não acaba mesmo. E isso que tu falasse, Sérgio, com relação a propósito, é muito interessante, porque como Lívia já tinha muito bem colocado aqui, as pessoas se conectam emocionalmente, muito. E hoje em dia, como nós somos muito mais expostos, né? A gente tem os celulares, etc. Então, os candidatos hoje, eles estão num grau de exposição muito maior do que se tinha 20 anos. 20 anos você via no guia, você via ali pessoalmente. Hoje em dia, está toda hora, em todo lugar que ele está sendo exposto sobre diversos aspectos, escrutinado ali. E esse propósito, ele fica mais exposto também. A existência dele ou a inexistência dele. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar para identificar junto ao candidato esse propósito, fazer com que isso transpareça na comunicação, mais eficaz vai ser. E com relação à gestão, como o Sérgio falou desse processo, tanto às vezes exige coisas específicas, que, por exemplo, lá na agência a gente monta um núcleo só para trabalhar isso. A gente não coloca dentro da pauta da equipe normal, porque são fluxos muito distintos. Então, se você vai misturar a gestão dos dois aspectos, vai dar um nó. Então, isso é muito comum, inclusive. Não é uma coisa só lá na agência que a gente separa um núcleo para isso, consegue ter uma equipe muitas vezes dedicada só para isso, para facilitar a gestão com as especificidades que aquele período vai exigir. Geralmente, só complementando o que os meninos trouxeram, né? Eu uso, em toda campanha que eu vou fazer, algo que todas as empresas usam. Análise SWOT. Eu não entro em nenhuma campanha sem antes fazer uma análise SWOT do candidato. Esse produto aqui, vão comprar? Alguns clientes podem pagar uma pesquisa quali, mas se não pode pagar uma quali, não tem para isso, mas pelo menos minimamente a quali é feita com o Focus Group, é? Isso. Tá. Focus Group. Então, eu sempre busco fazer essa SWOT, uma entrevista em profundidade, para entender, para conhecer, porque dali é onde a gente vai maturar como esse branding vai começar a nascer, né? Quais são as vacinas necessárias? Quais são as vacinas necessárias, quais são os pontos de tensão, os pontos que são mais favoráveis, inclusive, que nos leva a olhar para o mercado. Porque você tem que olhar para o candidato, mas tem que olhar para os adversários. Então, na hora que eu vejo o meu candidato, que eu faço SWOT do meu candidato e vejo as ameaças e oportunidades também, eu estou fazendo um mapeamento de mercado dentro de uma eleição. Então, se assemelha muito, muito. Não vale, depende como resposta, tá? Não vale, tá? Já deu a resposta. Não vale, depende. Essa ele não aceita. Depende, não vale, tá? Explorar os pontos fortes ou atacar o adversário? Olha, Josué, eu já ia sair de debate pronto. Uma campanha também se ganha sendo o mal menor, né? A eleição é contraste. Aí tem que avaliar se é melhor a estratégia da defesa ou a estratégia do ataque. Foi um jeito muito bonito de falar depende. Vindo de um estrategista. Meu professor de estratégia flexível. Oratória, a gente vê aqui. Meu professor de finanças da FGV, eu perguntava, professor, mas o dólar... Não, depende. Depende, porque em finanças depende. Não, na prova tá depende, viu? Deixa eu botar o zero pra você, viu? Porque a gente lida com tantas variáveis que fica difícil você não apelar para essa resposta. Porque, pesquisa, as métricas e tal, vão dar a resposta para a gente se deve atacar ou defender, né? Até porque, por exemplo, em situações em que as eleições estão muito polarizadas, você tem nichos mais específicos que aceitam determinadas mensagens. Então, se você pega um político de uma determinada ala, que tem uma conexão com um determinado público, esse público pode sim ter uma aceitação maior a essa comunicação um pouco mais agressiva, né? No sentido de ataque, de polêmica, de se manter em evidência,
tal qual, dependendo do outro público, isso vai ser encarado como uma forma de se blindar, de não ter proposta, de não ter algo propositivo para colocar para a situação. As próprias campanhas, Josué, elas possuem, né, Lívia, características diferentes, assim, campanha de majoritária, você precisa uma comunicação mais universalizante. Campanhas proporcionais, eu posso estabelecer a tribo com a qual eu vou dialogar ali e bolar uma estratégia de persuasão maior para aquela tribo, não é assim? E acredito muito, gente, que com as redes sociais e toda a comunicação digital que existe hoje, é mais fácil a gente fazer... Vamos imaginar uma cebola, né? A gente cortando uma cebola por camadas. É mais fácil a gente fazer isso que o Felipe colocou. Identificar quem é o público que recebe melhor uma mensagem mais forte, mais determinada, que vai espalhar, que tem isso também. Sim. Qual é o público que olha assim e diz, esse tema eu não concordo, mas no aspecto tal, ele é um candidato que se diferencia por A, B ou C. O mal menor, né? O mal menor. Vai ter aquele público que nem vai chegar perto de rede social, e aí você vai ter que ir para uma mensagem mais universalizada. Então, o cenário de hoje é falar com as pessoas certas nos lugares certos. Isso. Então, se a gente não tiver esse recorte... Esta pergunta... pode falar. Se a gente não tiver esse recorte assim, bem identificado, a gente corre o risco de ter um investimento gigante numa mensagem que não vai chegar para todas as pessoas e que não vai converter em voto. Isso. E só para complementar, Josué, a comunicação, a gente fala muito sobre para quem falar, mas muitas vezes é muito importante saber para quem não falar. Para pessoas que definitivamente não estão alinhadas com o seu perfil e que você vai... Chamadores dos seus personas, não é isso? Isso, porque você vai investir ali esforços financeiros, de energia, etc., para votos que não necessariamente vão ser convertidos ou estatisticamente são muito difíceis de ser convertidos. É a mesma história é mais fácil adquirir um cliente ou manter um cliente? Uhum. Manter um cliente, né? Há um esforço muito maior para adquirir um novo cliente. Então, é muito mais fácil você, às vezes, gastar menos esforço e trazer para perto quem está mais perto e fazer dessas pessoas advogados de marca, pessoas que realmente vão se engajar, que vão ali ser multiplicadores de seus ideais, do que gastar energia com pessoas que você provavelmente não vai conseguir converter. Ainda mais numa campanha tão curta. Essa pergunta é para fazer a próxima pergunta, tá? Eu teve uma época que eu vendia jornal, sabe? E eu lembro-me quando tinha o Norte e o Correio, e jornal impresso, tá? Uma denúncia às vésperas da eleição, bastava aparecer ali alguém que denunciou que o cara teve um filho em algum canto, fora do casamento, por exemplo. Por ali o cara perdia a campanha. O que eu tenho visto nas últimas campanhas aqui é que são, assim, esse embate mais da Câmara, que foi a palavra escrutismo, não é isso? Escrutínio. Escrutínio, não é isso? Como é que você escreve, hein, cara? Não escreve peixe, não é de mar. Cara, tanta denúncia, tanta coisa. E o mais agravante, né? Você não sabe o que é fato e o que é fake. Como é que o candidato, ou quem faz a campanha para o candidato, pode se prevenir contra os fake? Ou produzir os fake, né? Já que... Não tem. Não tem. Como não tem? Não tem como você prevenir de fake. Sim. De fake. A pergunta é como mitigar? Reputação. Reputação. Que não é um trabalho simples. Só um minutinho. Tem uma frase que eu aprendi que é assim, ninguém dá ouvido ao porta-voz da presidência, né? Ninguém dá ouvido que ele fala ali. Porta-voz da presidência, ele fala... Ninguém dá credibilidade. Mas o povo adora um boato, sabe? Adora um boato. Então, notícia ruim se espalha mais rápido. Então, como fazer? Não tem como você estar imune a uma fake news. Uhum. Isso é verdade. Por incrível que pareça, né? E a vacina é você ter uma reputação sólida. Só que a reputação é um trabalho que você não consegue resolver em 45, 60 dias de campanha. Você tem que ter um trabalho extenso, que seja convincente e que ele não seja algo que as pessoas sintam que é algo forçado. Uhum. Para você construir sua reputação, você tem que usar dos seus atributos pessoais no seu projeto e as pessoas precisam ficar convencidas de que aquilo é verdadeiro. Certo? Então, por exemplo, a gente está vivendo essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, está mobilizando o Brasil todo. E uma das discussões, diversos fóruns que a gente viveu foi, né, que a gente está acompanhando,
políticos, autoridades, celebridades que Os estão oportunistas de plantão. se trabalhando de uma maneira oportunista. Essa tragédia horrível, certo? Tá deixando todo mundo assim numa situação muito, muito complicada mesmo, né? Que é uma tragédia climática, né? Que disso pode acontecer em qualquer outro lugar do país, tá? E algumas dessas pessoas que estão se apropriando deste momento, elas não estão conseguindo conectar. Por quê? Porque não tem verdade. Isso. Então, para você ter um pouco de imunidade, né? Um pouco de vacina no fake news, é você ter uma reputação sólida. E isso não acontece do dia para a noite. Então, quero complementar alguma coisa? Sim, você até pode fazer, mas não convém, né? Então a turma acha que porque pode, vai e faz, mas não cai bem no sentido dos dividendos, que muitas vezes a pessoa quer ter nesse sentido aí. Lívia falou de autoridade e eu falo até outra que é a transparência. Quando você fala do mitigar, aí eu já entendo assim, Josué, às vezes é forma. Aí as peças que vão ser feitas, se é uma peça carrossel, se é um vídeo do cara falando, tal, isso aí a gente já trabalha no início do processo eleitoral, sabendo que isso pode acontecer, e fica apenas o ajuste a ser feito dentro daquele perfil, qual o melhor formato para aquela pessoa, diante disso, entendeu? A forma nesse sentido, mas não há como, assim, evitar que tenha. Né? Até porque a própria fake news e esses boatos, por exemplo, José, que você falou, isso é algo bem antigo. Como é que era antigamente? O cara ia pra campanha jogava de uma pessoa... do avião. Ia pra campanha do outro, fazia, você soube que deu jeito demais no comício de fulano. Não tinha dado ninguém. Ninguém nem foi, nem viu como é que... Isso é uma coisa muito antiga, né? Sendo que hoje tá com a câmera pra mostrar que não deu. Não, deu, escala maior gente, também. Ou bota a gente, né? Bota... Outro tira. Então, assim, quando você vai ver, e algo até que nem é a fake, mas que é também, que eu penso que vai ter muito nessas eleições que nós vamos ter, é aquela história do recorte de fala, né? Que aí já é é como se fosse uma distorção, você tá entendendo? Porque o cara realmente falou aquilo. Tira do contexto. Você botou o contexto, mostrou aquilo lá e pronto, ali já gerou uma crise para se administrar, né? Agora, um fator só para complementar as falas de Sérgio e de Lívia, é lembrar que a gente falando sobre gestão aqui, né? E gestão de crise e gerenciamento de crise são coisas distintas. A gestão, ela envolve o pré. A gente gerencia uma crise quando ela está acontecendo, mas a gestão de crise, ela começa evitando que a crise aconteça. O preventivo. Então, esse preventivo acontece através de análise SWOT, como o Lívia bem colocou. Então, a partir do momento que a gente vê quais são os pontos fracos, quais são as ameaças, quando a gente faz esse mapeamento de mercado, né, de olhar a concorrência, como é que o concorrente ali, o candidato que provavelmente vai haver o principal debate ali, o embate, como é que ele se comporta, que tipo de linha ele segue, isso tudo é mapeado no processo de planejamento da campanha para... Obviamente não é uma bola de cristal, a gente não consegue prever de fato, mas a gente consegue antever muitos fatos analisando esse tipo de coisa com base na experiência, com base nas pesquisas, para entender e já preparar possíveis vacinas, né? Evitando que essas coisas se desdobrem, pensando da melhor forma, como o Sérgio colocou para responder também, sempre levando em consideração manter a questão da reputação. Como o Lívia colocou, a ideia é tentar vender aquele sentimento de não, ele não faria uma coisa dessa. É a forma prática, né, Lívia, de tentar dizer como seria. Eu tive a oportunidade na eleição passada, acho que eram 6 candidatos, né? É mais cacique do que índio, não é isso? E... Você era de governador? Não, a de prefeito. A de prefeito, foram 11. João Pessoa. 11. Então, foram 11 em plena Você só conheceu a metade. Então você só conheceu a metade. Mas é verdade. Em plena pandemia, 11 candidatos. A metade mesmo, tá certo? Os que tinham ali mais chance. Eu tive a oportunidade de... Eu não sei se é entrevista o nome, mas conviver com eles por 2 horas lá na CDL. Eu sugeri trazer para a gente conversar e apresentar os problemas do centro da cidade, do comércio como um todo, quais são as políticas públicas para combater um pouco, nem combater, para melhorar a performance dos lojistas físicos, porque a gente está vendo aí, ontem a Polishop pediu recuperação judicial, enfim. E isso é uma questão que vem há muito tempo. Então, eu criamos uma carta de intenção para entregar para eles. E passamos uma tarde com cada um deles. Teve fatos bem inusitados, até brinquei, consegui atribuir a cada um o nome de um cachorro, sabe? De maneira bem simbólica. Chamando... Não, tipo assim, tinha um que era um dálmata, que eu chamava de dálmata, tinha um que eu chamava de labrador. Carinhosamente. Eu chamava de Rottweiler. Teve até um que eu encontrei no centro depois, ele disse assim, rapaz, eu tava de massa, lembra de mim? Ele disse, encontrei uma ação depois, ele disse,
não vou esquecer de você nunca. Ninguém nunca me imprensou tanto igual a você, tá? Porque eu fico perguntando realmente como quem tá do outro lado, sem ter a intenção. Qual é o seu programa de governo? Como é que você vai fazer? Teve um que disse, não, o centro histórico aqui eu vou fazer isso. Eu falei, sim. Como, né? E o IFAM e o IFAEP? Isso é o quê? Bom. Gente, Resposta. a resposta foi essa. Teve outro que disse, olha, eu vou entregar essa carta para você aqui. Ele disse assim, todos vão assinar. Que tá nesse nível da conversa. Todos vão assinar, mas nenhum vai cumprir. Inclusive eu. Na minha cara. E eu disse assim, olha, a sua sorte é porque se tivesse uns 50 cabas como eu, a gente ia fungar no seu cangote depois se você ganhar. Pra você entregar o que você prometeu. Porque se você comprar e não pagar, tá certo? A gente bota no SPC, no Serasa, etc e tal. Se você me pede um voto e depois você não faz, já estava mal intencionado, como é que eu vou rever isso aí? Essa contextualização é para perguntar o seguinte, e o pobre mortal, o cliente tá na ponta, como é que ele se defende, hein, gente? O que ele tem que fazer, hein? Das garras brincadeira, tá? Das garras do Rottweiler. Como é que o que eu quero dizer com isso? É como o eleitor identificar o verdadeiro candidato tem projeto, tem proposta. Como ele pode fazer isso? O que se recomenda para quem está do outro lado? A gente fala muito em crise política, Josuel. É importante sua colocação, mas é importante destacar que no mercado, no meio, o eleitor é uma parcela muito importante. Né? Eu costumo dizer até na sala de aula, né, para os meus alunos, na parte de direito, a gente conversando, que a própria legislação eleitoral, o próprio TSE, TRE, precisa desenvolver uma campanha de conscientização, a começar de também achar que a corrupção, quando existente, só é de um lado, né? Quando, na verdade, também não tem quem compra um voto se outro está vendendo um voto, né? A gente fala muito o lado do compra. Ninguém sai por aí comprando o que não está à venda, né? Você, como gestor, deve saber disso. Então, o próprio processo de conscientização e de educação é muito importante que também aconteça. Eu sei que cada eleição é muito difícil, a gente brinca assim, e é verdade, a eleição é uma guerra de narrativas, o que só reforça, não é, a responsabilidade que o cidadão tem, sobretudo, de saber escolher. A gente, às vezes, é tão criterioso para saber onde vai comer, a roupa que quer usar, o show que quer ir, e às vezes a gente não tem, talvez fruto do nosso patrimonialismo, né, cultural, de achar que qualquer pessoa pode se tornar e sentar na cadeira do prefeito, qualquer pessoa pode ser o governador, ou que minha vida muitas vezes não é atingida ou afetada por isso, quando na verdade é. Né? O que está em jogo nas eleições desse ano são os próximos 4, né? Em termos de gestão pública, e o que está em jogo também é a nossa própria representação na Câmara Municipal. Né? Às vezes a gente reclama muito dos comportamentos, das posturas dos vereadores, não é? Mas a gente não se dá conta, muitas vezes, de buscar uma identificação de ideias, de afinidades. Isso no Parlamento Federal, no Senado Federal. Está aí hoje sendo muito discutida a história da PEC do quinquênio e tal. Todo mundo dizendo de 3 de cada 4 brasileiros achando um absurdo. Mas nenhum desses representantes de Estado ou do povo, Estado enquanto senador ou do povo enquanto deputado federal, chegou lá pela janela, chegou com o voto popular. Não é verdade? E um fato importante também é porque muitos nem entendem muito bem ainda o papel de cada um dessas figuras, né, públicas. O que é que um vereador faz, o que de fato o prefeito faz. Então, a gente que vê nas campanhas, isso acontece muito também do eleitor ainda, e aí eu concordo com o Sérgio, falta um pouco mais desse processo educativo por parte da justiça eleitoral. Já existe, mas eu acho que ele precisa ser, ele Sim. tem muito lastro para crescer, de você entender, por exemplo, que você não pode reclamar teoricamente, né? Reclamar da lei com o prefeito, porque quem faz as leis são os vereadores, não é verdade? Então, né? Exatamente. E aí, eu acho que, complementando a resposta, ele respondendo essa questão do como o eleitor pode, eu acho que essa informação de Sérgio é relevante. E também não restringir o acompanhamento daquelas pessoas que recebem o seu precioso voto ao Instagram daquela pessoa. Esse não é o único canal de comunicação. E nesse canal de comunicação, e aí eu falo como quem trabalha com isso, vai haver a narrativa daquele candidato. Mas se aquele candidato de fato lograr êxito, ocupar aquele espaço ali que ele está concorrendo, como vai ser o trabalho dele ali?
Porque isso acontece muito. A gente durante 45 dias, eu vou ver quem é Sérgio. Mas se Sérgio é eleito, eu esqueço. E eu passo 4 anos sem olhar o que o Sérgio está fazendo. Esse é o principal erro. Se fizer uma pesquisa hoje em quem você votou na cidade, eu acho que mais da metade não lembra quem votou. Já existem dados nacionais Quanto é que as pessoas não lembram. Não lembra. E eu queria só colocar uma pimentinha. Vai. Vou colocar uma pimentinha no que os meninos trouxeram. O próprio eleitorado hoje, ele está cansado de eleições. Tá. Isso. É verdade. Ele está cansado de políticos. Verdade, Lívia. Então, isso já dificulta todo esse processo que os meninos colocaram aqui. E aí, o que é que acontece? Que eu acho que, pensando mais no parlamento, que é onde que Sérgio trouxe, que eu entendo que é onde a gente precisa realmente ter um senso muito crítico. O que é que acontece? Eu sou amiga de Felipe da igreja. Felipe é do meu círculo de oração, fez a JC comigo. Ele é um cara massa. Ele vai levar para onde ele quer o que eu penso. Não é o que a cidade e as pessoas e os problemas estão necessitando. Nos interior, o médico ganha. A emocionalidade decidindo aí, né? Emocionalidade decidindo. Então, eu sempre digo assim, para você dirigir um carro, precisa de uma habilitação, não é isso? Para dirigir um avião, um brevet. Para ser prefeito de uma cidade. Só precisa ter uma idade mínima garantida pela Constituição. Então, começa por aí o modelo. E uma filiação ao partido. Esse é o começa errado por aí, sabe? Na minha interpretação. E aí você faz com que muitos que são estadistas, muitos que têm ideais mais, digamos assim, que transcendem um pouco ali o período que ele está ali, acabam não indo por causa dessa questão. Mas isso é uma questão mais delicada, digamos assim, que é mais filosófica, que requer muito mais debate. Aqui a gente está falando hoje da questão da gestão das campanhas, né, que teremos por aí pela frente. Muitos, assim... Uma campanha bem desafiadora, porque essa questão do uso da IA, a questão do uso dessa edição de fala, eu acho que vai ser muito forte nessa campanha agora. Porque por mais que você vá atrás da reputação, mas até você provar, como diz minha mãe, que focinho de porco não é tomada, demora um bocado de tempo. É uma guerra de narrativa. É uma guerra de narrativa. Quem tiver a narrativa um pouquinho mais consistente tem um pouquinho mais de vantagem. Isso. Não é que ganha, ele tem um pouquinho mais de vantagem. Inclusive, por isso que quando eu dava aula em pós, eu sempre falava isso pro pessoal. Dizia, olha, no fim das contas, quem trabalha com o que a gente trabalha aqui tem que entender de pessoas. Sim. É o critério básico, porque no fim, quem entender melhor de pessoas ganha a guerra de narrativas. E Josué, algo muito interessante é assim... Tudo começa, às vezes, com a própria montagem do time, né? Você montar o time certo, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Às vezes as pessoas veem Lívia, veem Felipe, me veem, mas tem todo um time por trás para dar esse suporte. Então, isso faz diferença, essa montagem, né? Você pegar, combinar, inclusive, até valores humanos diferentes, né? O cara pensa de um jeito, o outro pensa de outro, mas... juntos, né, para dentro de um time, aquilo ali não precisa pensar igual. Você está se referindo ao time da agência ou ao time do candidato? O time que vai campanha. Trabalhar na campanha. Né? Isso aí faz uma diferença. Não é decidido, mas faz uma diferença. E por falar em time, e eu não sei se foi respondido sobre... como o candidato escolheu uma agência? Você falou que para escolher um candidato, você faz análise SWOT e vê, esse produto aqui eu vou, tá? E como é que ele escolhe uma agência? Quer começar, Felipe? Enquanto representante de agência... Como é que ele escolhe? Meu telefone é esse aqui, pronto, cara. Não. Ao final, o arroba... Não, tô brincando. Pode dizer, arroba, que é a sua arroba aí, diga aí. Agência TSN. E a sua? A minha empresa é a TGT Resultados. Arroba TGT Resultados. E a sua? Arroba Lide Comunicação. Pronto. Se fechar negócio aqui, tem o percentual 10% do vendedor, tá? Brincadeira à parte, tá? Brincadeira à parte. Mas eu penso assim, pegando um pouco da fala já de Sérgio sobre montagem de time e repercutindo aqui essa ideia de que tem que entender de pessoas e tal, eu acho que tem que haver uma conexão real entre as pessoas que fazem parte. Mas se você prosseguir, deixa eu só colocar aqui, porque tem alguns que não compreendem, tá? Muita gente acha que é só contratar Aliás, alguns se apresentam como faz tudo, mas dentro de uma agência, isso. Você tem vários personagens, tá vários certo? Processos, não é isso? Você tem o design, você tem lá o cara da copy, você tem lá o do tráfego,
Social media. Se você explicar esse passo a passo, porque aí vai facilitar você que vai escolher um profissional para a sua campanha, porque também pode ser decisivo para ele. Com certeza. Ele pode ser um bom produto, mas se ele não tiver, abre aspas, um bom vendedor, fecha aspas, ele pode perder o produto, perder a campanha. Hoje em dia, inclusive, isso está mudando um pouquinho, porque antigamente era muito comum você ter apenas agências full service. Ou seja, agências que pegavam de ponta a ponta o trabalho. Hoje já existem muitas agências especializadas. Então, por exemplo, uma agência que trabalha só com tráfego. A gente tem uma agência que trabalha só com tráfego, que o core é exclusivamente esse, presta serviço até para outras agências. Tem, por exemplo, o trabalho da TGT, tem um trabalho muito bom que, inclusive, a gente faz parceria de estratégia, que é a entrega principal da TGT. Então, dá para montar, a Lívia tem esse trabalho de monitoramento e de comunicação. Então, tem uma coisa que pode ser modulada ou que pode ser full service. Tem esses dois cenários disponíveis para os candidatos, né? E eles vão ter suas vantagens e desvantagens a depender das estratégias. Mas eu acho que um ponto muito importante na hora de escolher uma agência é, ao sentar à mesa, identificar realmente a energia. Porque é uma campanha curta, pouco tempo, muito intenso, e que é preciso entender que aquela pessoa que vai estar com você entendeu qual é a mensagem que você quer passar, qual é o seu propósito, qual é a sua energia. Porque senão, o que pode acontecer é a agência querer transformar o candidato num personagem que ele não é, ou o candidato querer fazer o trabalho que a agência precisa fazer no lugar dela. E aí, quando uma dessas duas coisas acontecem, o trem descarrilha. Então, acho que esse primeiro momento é identificar, obviamente, procurar agências profissionais, que tenham um portfólio, que tenham um tempo de mercado, com profissionais já consolidados. Quanto mais ele conseguir encontrar isso, maior a chance de êxito. E no segundo momento, ao sentar à mesa, identificar essa sinergia entre agências ou as empresas que estão envolvidas no processo e o candidato, para ver como é que vai ser dali em diante. Eu trago uma experiência, Josué, são mais de 21 campanhas, né? Então eu já fiz 10 pela SIM, na época lá que eu estava com o Rui, de corporativa, eleitoral, proporcional, majoritária, e 11, né, já pela bandeira da minha empresa, da TGT. Você trabalhou com o Jorge lá? Sim. Não, o Jorge chegou depois. Tá. Eu passei só em 2012. Então, assim, envolve também a capacidade financeira do cliente, né? Às vezes o cara quer comprar uma Ferrari, mas ele não tem o dinheiro para comprar a Ferrari. Ele quer tudo ou ele nem sabe o que quer, né? Mas ele não pode pagar depois que foi eleito, não, cara? Não. Não. Definitivamente não. Outros clientes, eles optam, né, por comprar a marca, né? Então, às vezes, outros podem já ter o dinheiro, a gestão do recurso financeiro não é problema. Então, eles acham que é a bandeira de uma determinada estratégia, de um determinado estrategista ou de uma determinada agência que vai fazer ele ganhar. E também não é. Então, é preciso, sobretudo, que nesse primeiro contato tenha muita sinceridade, transparência e confiança, porque existem candidaturas, inegavelmente, que elas têm probabilidades maiores do que a outra. Ganhar e perder, muitas vezes, são sinais imprecisos na qualidade de uma decisão. Só para explicar aqui, teve uma jogada da NFL, do futebol americano, da NBA, do Seattle, que o cara inventou uma jogada diferente, lá deu errado. Ficou conhecida como a pior jogada da história. Perguntaram ao treinador como é que ele tinha feito isso e tal. Ele fez, bom, se tivesse dado certo, seria a melhor jogada da história. Né? Como deu errado, aí todo mundo disse, mas rapaz, que desastre, né? Então, eu digo assim, não tem isso. Eu costumo, quando acontece o grau de sinceridade, às vezes, de saber o... Essa é a diferença do herói e o louco, né? O herói deu certo, né? Às vezes, por exemplo, eu trabalho para campanhas, muitas vezes, que são campanhas muito dignas, né? Que as pessoas têm dificuldades de pagar e a gente consegue formatar e tal. Campanhas majoritárias, muitas vezes, em algumas cidades, Lívia, envolvem guia eleitoral. Então, às vezes, a gente sente um pouco da dor ali. O cara, eu gostaria de ter produtora de áudio. A Dinarte ali sabe disso. Às vezes, assim, o cenário ideal, você botar logo 2 produtores, 2 locutores, tal. Você monta 2 times. Aí, uma coisa é o cenário ideal, uma visão bem platônica. Esse é o cenário ideal. Mas eu estou diante de um cliente que não tem aquilo ali e ele precisa disputar o campeonato. Aí aquela história, não tem 2 vai 1, onde tal.
mas dentro, sobretudo, também de gestão, de dizer, mas precisa se pagar. Mas quando o dinheiro é pouco, a criatividade tem que ser grande. Isso, a gente tenta compensar com isso. E é isso que serve. Quem não tem verba, usa verbo. E um ADN importante é o fato de que a gente consiga criar uma circunstância, porque na política, como o Sérgio bem colocou, às vezes não é só sobre vencer, mas é sobre sair maior. É muito comum também é um jeito de vencer também. Também é um jeito de vencer. Você possa ir para a próxima já com recall já. Excelência, Josué. A gente fazer o melhor que a gente pode, o time pode, com os recursos que a gente tem. Né? Então a gente precisa ter uma transparência de entender ali. Eu já trabalhei em campanhas sem recursos, trabalhei em campanha com recursos, e aquela história é desafiador, e a gente faz e entrega. Agora, é importante essa transparência, essa sinceridade e tal, você está colocando aí. Mas para o cliente, sobretudo, que ele busque também informação, né? Procure saber. E para complementar, né, o que os meninos trouxeram, que acredito que seja muito importante também escolher profissionais, estrategistas, agência full service, agência especializada, segmentada, que tenham know-how com campanha política. É diferente, né? É diferente. Trabalhar o mercado normal, mas do que um tiro rápido ali com... É diferente, porque não tem hora, não tem prazo, tudo, o ritmo é muito acelerado, as coisas mudam, as decisões mudam de acordo com a pesquisa que está chegando, de acordo com o tracking do guia. O nível de processamento de informações é muito rápido, você precisa ter pessoas que sejam extremamente... que tem uma iniciativa e disponibilidade, mas iniciativa principalmente de você proatividade, de você precisar do apoio dela e ela tá lá disponível, proativa para solucionar, né? Minha experiência em campanha sempre foi na parte mais de produção realmente dos conteúdos. É por isso que quando eu criei a Lead, eu tentei associar o monitoramento, que eu sou apaixonada por análise de dados, e conteúdo que é algo da minha expertise. E uma das coisas que eu vivenciei muito nas campanhas passadas e que eu acho que é um campo que os candidatos precisam estar bem preparados é debate. A gente está cansado de ver os candidatos indo enfrentar debates sem preparação. E um debate, a receita do debate, problema, né? A lei de debate é você com você mesmo. É você com você mesmo, sem preparação. É a hora da verdade, né? Então, as últimas campanhas eu consegui trabalhar com esse recorte dentro da estrutura, e é uma área assim, fantástica, porque você consegue maximizar mensagens, criar caixinhas de perguntas estratégicas, identificar onde é que o outro pode dar um vacilo, a mensagem que tem que ficar no final. Se for assim, faz assim, não é isso? Gente, estamos aqui conversando já mais de 1 hora e é um tema que eu acho que a gente tem que voltar mais vezes, até nesse período agora, porque são muitas informações, eu acho que muitas informações úteis, inclusive, para toda a sociedade, não só para os candidatos, para quem vai contratar, para quem está pensando em botar uma agência de marketing político, não sei se é assim que se chama. E eu perguntei essa questão se paga depois, que eu tive uma experiência bem traumática, sabe? Eu tinha uma gráfica e tinha um candidato aqui em João Pessoa, ele não me pagou, mas eu vou preservar o nome dele, tá certo? Por favor, José. Vou preservar o nome dele, tá? Aconselhado pelo advogado, eu não vou falar o nome dele, não. Mas também eu não falava mesmo, porque eu não quero falar, não. Eu tô com vontade, eu não falava mesmo. E ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Divulgado nos meios de comunicação todo, e ranking, primeiro lugar. Aí ele me procurou. Josué, cara, eu tô muito bem, tá aqui, ó. Quem tá dizendo não sou eu, são as pesquisas, tá? Mas eu preciso continuar na ponta, porque se eu ganhar muito bem, eu tenho grande chance de ser o presidente da Câmara. Então, assim, ganhei, agora você é o presidente da Câmara. Aí o que você precisa? Eu conheci ele há muito tempo, tinha feito algumas parcerias com ele, era um homem de sério, inclusive, não era um cara safado, não. Até não me pagar, né? Quem não paga, a gente acaba safado, né? Assim, né? E aí, rapaz, eu sei que eu parei a gráfica, eu botei 24 horas para ir material para ele. Eu acho que virou lá o céu, porque era tanto santinho, sabe, cara? Santinho, cartaz, que você imaginar. A4, voando, papel. Já tá... Mas nos últimos 15 dias eu fiz tanto material para esse camarada que eu acho que saí de caminhonete cheia. Quando abriram as urnas, o desgraçado perdeu. Tragédia. E ele me procurou e disse: Josué, não tenho como lhe pagar, cara. Não tenho.
Eu fui sincero, mas eu tenho uns apartamentos, tá em construção, um prédio ali. Tu vai lá e escolhe um apartamento. Escolhe um pra... Que faz negócio. Eu não queria apartamento. Eu queria o dinheiro para... E aí eu disse, tá bom, então eu vou. Eu digo, vou fazer o seguinte, eu como bom vendedor, vou passar por lá, saber quanto é o apartamento, para quando for negociar com ele, tirar pelo menos 5% que eu ia pagar para o corretor, né? E assim lá vou eu saber, e para ele não superfaturar também na hora de vender. E eu vou lá. De manhã, minha filha da escola, paro lá e pergunto pro rapaz que tá de plantão. Quanto é o apartamento? O cara dessa tabela, mostrou, quer um cafezinho aqui, tem um stand, não sei o que, tá, me atendeu muito bem. Não, só essa tabela, somente, tá? Não vamos olhar, não, só a tabela, eu tô com pressa agora. E aí eu sei que ele apresentou a tabela e tal, ok, muito obrigado. Quando eu fui saindo, ele disse, me dá teu nome, porque caso apareça alguma promoção aqui, eu mando pra você. Eu disse, não, eu passo todos os dias aqui, eu paro depois com mais tempo. Ele, não, mas assim, às vezes tem umas promoções relâmpago, mas ele foi tão atencioso que eu tinha que dar o nome. Só que eu sabia, se eu desse o nome pra ele botava na ficha, se eu comprasse, tinha que pagar a comissão, o cara não podia tirar a comissão. Pelo menos aqueles 5% eu ia perder. Que eu tinha que pegar pra vender, pra pagar os fornecedores, né? E aí ele falou o seguinte, dá pra você deixar? Eu disse, dá, pela sua gentileza eu vou deixar. Aí, qual é o seu número? 25, 30, qualquer coisa aí, né? Eu dei lá um número qualquer. Ele disse, seu nome? Eu disse, é João. Eu tava com minha filha de 5 anos. Eita. Criança foi criança. A criança Ela foi disse, criança. João? Não é Josuel? Ei. Aí eu disse, não, é porque é João Josuel. João Josué. Mas papai, é Josuel Gomes da Silva. Eita. Aí vamos embora. Você arrastando, eu olhei pra trás. Vocês ficam rindo, não é isso, produção? Aí você também, sabe por quê? Vocês não sabem o que eu passei depois. Fui chamado da escola dela. Ela disse, tia, eu não sei o que está acontecendo com meu pai. Ele pede pra gente não mentir, ele tá mentindo. Meu Deus. Foi. Ela me chamou lá para dizer isso. Então, assim, é muito importante essa história, tá? Pra gente finalizar aqui, antes de vocês fazerem a despedida, tá certo? É que a verdade, tá certo? Ela é muito importante em todos os candidatos, para ficar mais fácil fazer a campanha, para você poder distinguir, né? Difícil nessa guerra, todas essas narrativas são criadas. E, assim, para mim aquilo marcou muito, e quando você falou, pagar depois por causa disso, sabe? Acabei lembrando dessa história aqui da minha filha, tá? Olha só, quero agradecer a vocês, tá certo? Pela disponibilidade. Isso aqui faz parte de uma série que eu vou gravar agora, tentar trazer aqui todos os candidatos para conversar com ele, perguntar o plano de governo deles, para ajudar vocês aí, tá certo? Eu me conecto com as pessoas, eu não conheço todos, mas trazer eles aqui para contar o plano de governo de cada um, tá certo? E que a população possa esclarecer mais, saber escolher, tá? Então, se vocês puderem trazer aqui algum candidato a prefeito, fica, se você estiver trabalhando com algum ou em parceria com alguém, vocês ficam como co-host, entrevista ele, tá certo? Se vocês quiserem trazer alguém também aqui depois que tem a ver com essa sinergia, a gente faz outro episódio, tá? E queria pedir a vocês aí uma mensagem final, que vocês deixam para... Eu digo sempre assim, o que nós estamos fazendo aqui hoje vai ecoar pela eternidade. Talvez daqui a 10, 20, 50 anos, 100 anos, alguém venha. Vamos olhar como é que era os dinossauros da época, né? Nós seremos dinossauro para eles um dia, não é isso? E aí vai estar vendo aqui nosso diálogo aqui. Então, que mensagem final vocês deixam aí? E já agradecendo aí a presença de vocês. Primeiro estamos. Obrigada. Bom, eu agradeço mais a oportunidade, o convite. Foi maravilhoso. Um papo muito leve, muito enriquecedor. A mensagem que eu deixo, principalmente pensando em gestão, é que as campanhas, né, quem está montando, os candidatos principalmente, eles entendam que comunicação é o motor da campanha. Então, para ser motor de campanha, ela precisa de profissionais, equipe, e ela não pode ser vista como uma despesa. Ela precisa ser vista como um investimento que é crucial para a estratégia que a campanha quer alcançar. Então, Josué, eu agradeço mais uma vez, né, a você pelo convite, e a parceria foi ótima, conversa aqui com os meninos, com o Felipe e Sérgio. Beleza. Sérgio, e você, Sérgio, qual é a sua mensagem final pra aí? Mim também, Josué, inicialmente, assim, agradecer, tá? Sobretudo a oportunidade e a iniciativa inovadora, até eu posso dizer assim, de você abrir esse espaço, essa oportunidade aqui pra gente que trabalha nos bastidores, né? Até um pouco esquisito a gente ver assim, aparecer um pouco,
tá? E dar a oportunidade também da gente expressar, colocar essas ideias. Lívia foi uma pessoa que a gente já trabalhou junto, né? A gente trabalhou na última campanha de governador. Tive a felicidade de trabalhar com Lívia e aprender, né? É uma troca mútua, a gente valoriza a gente fazer o que a gente ama, né? Gosta, né? E ainda aprender com isso é muito gratificante. Felipe também, a gente já se conheceu, já foi 4 anos atrás, já foi outra campanha majoritária, né? Então, assim, poder dividir, assim, parar para ter isso aqui. Para mim é uma forma também muito especial. Você falou na sua filha, Josuel, eu tenho a satisfação, nós somos uma empresa familiar e meu filho, acho que o maior legado que a gente deixa, né, que a gente tenta trabalhar é justamente de mostrar que vale a pena e é possível fazer um trabalho sério, verdadeiro, transparente, a gente tentar ocupar esse lugar de mercado. A pandemia, né, levou a gente, acho que levou muita gente a refletir, né? Então, assim, reavaliar muita coisa, né? Então, mais do que fazer coisas com propósito, também a gente tentar buscar coisas com legado, né? E aos pré-candidatos, né, aos futuros candidatos, e aquela mensagem final, assim, de chamar um sonho, né, que a gente tem de loucura, né? Não é insulto, é elogio. Agora requer que cada um tenha o profissionalismo, a capacidade de gestão para tocar, né, e fazer valer esse sonho de cada um. Então, só agradecer aí. Beleza, e você, rapaz? Peguei uma missão difícil, né? Depois desses 2 discursos de encerramento, eu também quero Você faz agradecer. assim, ó. Eu faço as palavras deles as minhas. Nunca falha, né? Nunca falha. Os relatores. José, agradecer a oportunidade. Lívia, Sérgio, é um prazer para mim estar aqui ocupando esse espaço, conversando com vocês. Aprendo muito com momentos como esse, né? E eu gosto muito de ter esses espaços, porque isso aqui é um espaço muito enriquecedor que você está fornecendo, Josué, principalmente para essas gerações que estão se formando agora, né? Toda essa dinâmica de podcasts, desses jovens terem a possibilidade de escutar pessoas que têm experiência no mercado local, porque antigamente a gente tinha a grande mídia que repercutia os profissionais que tinham um alcance nacional, mas não havia essa oportunidade de parar para ouvir 1 hora e meia de um bate-papo desse de pessoas que estão vivendo aqui, agora, né? Então é uma oportunidade ímpar. Parabéns pelo projeto, muito obrigado pelo convite. E a mensagem que eu deixo para os pré-candidatos, com essa incumbência que eu fiquei de ser o último, eu acho que realmente a comunicação ela é um amplificador daquilo que você quer falar. Então, que você tente identificar, enquanto pré-candidato, o que de fato você quer falar para as pessoas, que mudança você quer gerar, porque depois que você tiver isso, você se abraçar com isso, você colocar paixão, amor nisso aí, quando você achar o time certo, ele vai conseguir comunicar de uma maneira eficiente isso, e as pessoas vão entrar no barco com você, vão topar o desafio, vão lhe dar a oportunidade. Mas tudo começa em entender qual é o propósito que você tem por trás daquilo ali. Muito bacana. Eu tenho uma formação em marketing, eu fiz um MBA na FGV de 22 meses, né? E aprendi muito, eu não sei fazer. Eu brinco sempre, tá? Eu fiz vários cursos, eu me tornei especialista em ser generalista, sabe? Generalista. Mas eu entendo de quem sabe, tá? Eu sei quem sabe. E conversando com vocês aqui, para mim foi uma aula. E não é missa de corpo presente, não. Esse é o meu sentimento aqui. Aprendi muito com vocês. Todos 3 trouxeram com muita clareza em todas as perspectivas, tanto da agência como de quem vai contratar uma agência. Então, eu tenho certeza que esse podcast aqui é para o professor dizer, escuta o que você está na sala de aula aqui. E ele vai sair de lá com um aprendizado. E para nós aqui, essa troca, eu finalizo dizendo o seguinte, que essa frase não é minha, tá? Eu copiei de alguém, não vou dar o crédito, não sei a quem foi, que conhecimento é algo que a gente divide e ele se multiplica. Tá certo? Ele jorra assim de uma fonte inesgotável. Cada vez que você ensina, você aprende. Cada vez que você compartilha alguma coisa, você aprende. Daí a riqueza desse meio de comunicação, né, que mistura rádio, televisão, mistura um pouco de tudo. E essa leveza que a gente traz, a gente tem aquela formalidade, que fica até mais gostoso para se ouvir. Então, agradeço demais a vocês aí pela disponibilidade, por compartilharem um pouco de vocês
do muito que vocês sabem. Tá certo? Então, assim, muito obrigado mesmo aí. E você que nos acompanhou até aqui, comenta, compartilha, manda para alguém que se ajudou você, pode ajudar outras pessoas também. E se não ajudou porque você sabe mais, parabéns, pelo menos você tem um referencial, não é isso? Valeu, pessoal.